Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos na nossa Cromatina Class de número 89. Olha, nossa centésima Cromatina Class está se aproximando. E eu quero que você já deixe aí nos comentários se você está gostando desse novo formato da Cromatina Class. O que você está achando desse formato de compartilhar os artigos científicos, discuti-los e ainda por cima, quero te convidar, se você que participa aqui desse conteúdo vê que esse conteúdo faz diferença na sua vida, então já encaminha para o maior número de pessoas que você conhece e que pode desfrutar desse conteúdo, bem como deixa aí o seu like, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e ainda compartilhar bastante conteúdo. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre Dieta Mind, isso mesmo. Por quê? Porque tem artigo novo que foi publicado agora em 2024, e um artigo falando sobre Dieta Mind e envelhecimento cerebral. A gente geralmente fala muito de Dieta Mind e doenças neurodegenerativas como Alzheimer, mas eu quero mostrar para vocês os benefícios da Dieta Mind a partir desse artigo aqui que eu vou compartilhar em relação à saúde cerebral. Olha que artigo lindo. Publicado em 2024, super recente essa publicação, no Jornal Internacional de Revisão de Avanços na Área da Nutrição. Então, esse artigo nomeado como essa Dieta Mind, a aplicação da Dieta Mind e o envolvimento do envelhecimento cerebral. Então, isso é importante porque aqui é uma revisão sistemática. Quando a gente fala de revisão sistemática, a gente não está falando de um único artigo que foi realmente colocado ali, os pesquisadores identificaram algum tipo de correlação. Nós não estamos falando de uma população específica, foi identificado na população japonesa, na população brasileira. Nós não estamos falando de estudos pequenos, muitas vezes porque os pesquisadores colocam vários centros de apoio, vários centros de saúde juntos, a gente tem ali muitas pessoas que fazem parte dessa revisão sistemática. Aqui no abstract, que seria um resumo, né, do estudo, vou tentar aumentar aqui um pouquinho para gente observar um pouquinho mais. Olha como fica bom, hein? Muito bom. Então, ele comenta um pouquinho o que seria essa dieta Mind, ó, para postergar, para colocar mais tardiamente doenças neurodegenerativas, principalmente Alzheimer. A gente sabe, nos estudos lá de 2010, que a Morris trabalhou junto com outros pesquisadores para mostrar os efeitos de quase 10 anos de acompanhamento de pacientes que tinham Alzheimer, não necessariamente alguma condição genética, como, por exemplo, a presença do alelo E4 na ApoE, mas que tinham sim um perfil importante para doenças neurodegenerativas. E aqui nesse artigo, o que eles fizeram? Então, sabendo de tudo isso, né, sabendo que realmente tem um efeito positivo quando a gente pensa em retardar ou postergar ou deixar de tardiamente esse envelhecimento, por que não identificar aqui em várias pesquisas? Então, eles incluíram aqui, ó, 40 artigos, tá? Sendo que desses 40, 32 foram coortes. Então, essas coortes geralmente são estudos de segmento por mais tempo. E esses estudos não são estudos transversais, né? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, ele identificou então coortes. Aí eles vão falar um pouquinho sobre a adesão à dieta Mind em relação à demência. Então a gente tem, eu já falei aqui em algum momento aqui no YouTube a respeito dessa, como se fosse uma escala de adesão. Tem uma pontuação que vai de 0 a 15, e aí quanto maior é essa pontuação, mais adesão essa pessoa ela tem, menor é o score, por exemplo, de declínio cognitivo. E aí eles conseguiram identificar que desses 40, 32 eram coortes, e dessas coortes eles identificaram entre 7 de 10 coortes avaliavam então esse perfil de adesão ou aderência à dieta. Além disso, eles encontraram associações positivas em 3 a cada 4 coortes em relação à cognição global. A gente vai dar uma olhadinha, e
Há alterações, então, em episódios de memória. Então, a cada 6 coortes que eles avaliaram, 4 apresentavam uma melhora mais significativa, né? Efeitos protetores da dieta em relação ao declínio cognitivo foram menos aparentes. Olha, lá em 2010 era o que mais se tinha, declínio cognitivo. Somente 2 de 7 de coortes longitudinais demonstraram efeito positivo. E isso é importante, gente, principalmente quando a gente fala, por exemplo, ó, doenças como Parkinson, Alzheimer, principalmente. Aí ele fala do volume cerebral, porque a gente sabe que com alteração neurodegenerativa, a gente tem perda de massa encefálica. Como o encéfalo, ele faz parte do montante maior ali do cérebro, né? Pensando em composição, isso afeta bastante em relação a declínio cognitivo, memória, né? Essas alterações de memória, cognição. Então, a questão de você ter um bom raciocínio, de você ter ali a preservação de regiões de aprendizado, de fala, de poder de discernimento, tudo isso é bem importante, tá? E aí ele vai colocando aqui, ó, só para a gente dar aqui uma prévia para vocês. Em conclusão, essa revisão sistemática mostra evidências observacionais para proteção associado entre dieta mind, cognição global e risco de demência. Mas nós precisamos de mais evidências quando a gente fala aí de outras alterações que podem estar envolvidas nessas questões mais neurodegenerativas, tá? Ela pode ser preferida para um cérebro mais saudável, essa dieta Mind, em relação ao envelhecimento também, principalmente aqui eles colocaram na população norte-americana, mesmo porque a gente tem evidências, porém, evidências menos conclusivas. Vamos dar uma olhadinha no que eles fizeram, tá? Isso é bem importante. Esse artigo aqui tem mais de 20 páginas. E da onde, ó, olha só, a gente tem aqui a avaliação da APOE, como eu falei para vocês, né? De onde são esses pesquisadores, né? A gente tem pesquisadores da Holanda também aqui nesse artigo, né? Então, um artigo que foi publicado agora em 2024. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o que é esse declínio cognitivo, esses episódios de perda de memória, essas alterações de cognição global, como que eles avaliam. São pessoas que, em geral, são pessoas mais idosas. A gente olha, né, para o idoso como uma pessoa que já teve bastante experiência e pessoas também que acabam tendo não só experiência de vida, mas experiência também de exposição ambiental. Então, quando a gente pensa nessa exposição ambiental, estamos observando principalmente tanto exposições benéficas, então teve um consumo adequado de frutas, de hortaliças durante a vida toda, como também uma exposição que remete principalmente às questões que envolvem xenobióticos ambientais, então um local poluído, um ar poluído, questões sanitárias, né, então de desenvolvimento sanitário ali de uma determinada região, ou ainda questões de produtos químicos, né, e tudo isso é bem importante. E aí, essa ideia da dieta mind, na verdade, se vocês observarem que eles estão falando um pouquinho do padrão dietético, então na verdade, eles têm ali uma junção, né, uma combinação da dieta, que foi identificada ali como um padrão importante para prevenção de hipertensão, e também a dieta mediterrânea, formando então essa dieta Mind, tá? Então isso é bem importante. Essa dieta Mind, então, ela é bem importante, ó, lembra que eu falei para vocês, para proteção contra declínio cognitivo, Alzheimer. E mesmo quando comparadas às dietas isoladas, dieta do Mediterrâneo e dieta DASH, não teve o mesmo efeito quando combinado. Então, isso é muito importante, porque às vezes você está aqui e você fala assim, Tati, mas eu já aplico com o meu paciente, ou se você é paciente, você já tem esse tipo de intervenção com a dieta do Mediterrâneo, e é maravilhoso. Só que só a dieta do Mediterrâneo não foi suficiente pelo que a gente observou na maioria dos estudos, né? Pelo que os pesquisadores observaram, certo? E aí eles vão falando um pouquinho aqui dessas revisões e tudo que eles conseguiram entender.
Falaram aqui dos métodos, então aqui a gente tem informações sobre como eles fizeram a avaliação da qualidade dos dados, porque vocês imaginam, vai ter estudo que você tem uma quantidade de dados, tudo isso é muito bem organizado, tem ali realmente rigor científico e outros estudos que não, outros estudos que acabam tendo menos rigor científico, né? De onde vieram esses dados, como que eles elegeram esse público, tudo isso aqui é super importante, tá? Deixa eu até ver aqui, tem umas tabelas aqui, ó, nos resultados. Eles colocam um pouquinho como que foi feito esse rastreamento, né? Então, eles identificaram quais eram os estudos que estavam disponíveis na literatura, fizeram, então, uma pesquisa e encontraram ali 310. Desses 310, eles, então, removeram as duplicatas, né? 147 ficaram aqui, na verdade, conseguiram fazer o screening de 157, tanto pelo título quanto pelo abstract, que é o resumo. E aí eles excluíram 109. Conseguiram eleger, então, com a avaliação completa, conseguiram eleger 48, tá? Então, desses 48, 40 foram incluídos. Por quê? Porque eles tiveram, em relação a alterações de população, de exposição, sem associação e sem efeitos do tamanho ali, muitas vezes, da amostra, também acabaram excluindo, certo? Então, aqui eles fizeram isso. E aqui que eu queria mostrar para vocês, gente, essa tabela é riquíssima, riquíssima. Ó, eles também adotaram uma classificação de qualidade do estudo. Então, a maioria dos estudos aqui, ó, good, good, tá? Alguns que precisam, na opinião deles, melhorarem, mas a maioria, ó, good, poor, ou seja, precisa dar uma melhoradinha, né? A maioria a gente tem ali como um estudo bom, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos goods, então. Então, estudo de 2017, nos Estados Unidos, uma amostra de quase 6 mil indivíduos, 5.907 indivíduos, em adultos mais velhos, né? Então, aqui a gente tem uma idade média de 67,8 anos, sem história de alteração cardiovascular ou de demência. Fizeram, esse daqui mesmo, ó, pontuação de 15, né? Da dieta Mind para fazer a avaliação de adesão, de aderência. Eles conseguiram monitorar cognição global, conseguiram também melhorar a questão do prejuízo cognitivo. Então, ele coloca a classificação dos pontos, das pontuações, né? E aí isso é importante porque, ó, teve sim um peso significativo. O que que eles conseguiram identificar também como correspondência ou ainda como variantes que puderam influenciar? Então, pacientes aqui em relação à história atual de tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, inatividade física, depressão e consumo calórico total. Foram incluídos também nessa análise. Um estudo de 2022, também nos Estados Unidos, uma amostra de 3.463 adultos acima de 50 anos, sem histórico. Então, aqui é importante por quê? Porque se você não tem o histórico, ó, todos eles aqui, ó, fazendo a utilização da escala proposta por Morris lá em 2010. Isso é interessante porque você começa a observar, às vezes você tá por aqui, você tem um consultório, você atende pacientes e você fala assim, Tati, mas os meus pacientes eles não conseguem fazer um teste genético. Às vezes eu não consigo nem ter os testes básicos bioquímicos. O que que eu posso fazer? Dá uma olhadinha nesse questionário da Dieta Mind, porque a gente pode ter bastante benefício em aplicar na nossa anamnese. Então você aplica, você faz, e não tem nada demais, gente. Uma vez eu até já fiz um material com esse questionário. Então você, por exemplo, pergunta para o paciente: você consome frutas? Quantas vezes na semana? Todos os dias. Então tem uma pontuação. Ponto de 1. Você consome, por exemplo, carnes? Consumo todos os dias. Então você não tem pontuação, porque tem que consumir até 2 vezes por dia. Você consome, por exemplo, vegetais? Você consome legumes? Sim, todos os dias. Então tem pontuação de 1. Então, assim, não é tão fácil chegar na pontuação de 15.
mas também não é tão difícil. Você pode ficar, e eles separam por tercis. Então, pega esses 15 e separa, por exemplo, de 0 a 5, o primeiro tercio. De 6 a 10 é o segundo tercio. De 11 a 15 é o terceiro tercio. Quanto mais próximo de 15 for a pontuação, maior é a adesão, porque você consegue identificar também a adesão do paciente em relação à dieta, à qualidade da dieta, porque você faz de uma forma qualitativa e você também começa a observar melhoras. Então, aqui é interessante, ó, nesse estudo de 2021 com a população americana, é um estudo que é um pedaço de Framingham. Então, aqui a gente tem mais de 2.000 indivíduos, e eles fizeram, ó, também por ligações, questionando ali os pacientes. E eles avaliaram o status da ApoE. Quem já está por aqui há um tempo, quem já me acompanha, quem já estuda genética, sabe que avaliar a ApoE é super importante, mas não é definitivo. Quando eu tenho um perfil de ApoE alterado, o que que isso significa? A ApoE é uma apolipoproteína e ela está presente também, ela é expressa lá no nosso cérebro, lá nos astrócitos. E ela vai ser importante por quê? Porque no cérebro a gente também tem síntese de colesterol. E esse colesterol também vai ser importante, porque imagina, o cérebro, ele tem a membrana desse cérebro e as partes constituintes ali celulares são dependentes também de lipídios. E aí eu vou precisar de lipídios com características maleáveis, como por exemplo, os lipídios insaturados para ter uma melhor maleabilidade nessa conversa entre os neurônios que a gente chama de sinapse. Isso vai ser importante para a manutenção, para o desenvolvimento, para o aprendizado, para a fala, para tudo. Quando a gente pensa a nível cerebral, estou falando aqui de uma forma muito simples, por favor, tá bom? E se você tiver uma alteração nessa síntese ou uma alteração de consumo alimentar influenciado por uma alta ingestão de gordura saturada, a gordura saturada ela é rígida na temperatura ambiente, ela é sólida, então ela promove menos maleabilidade. Isso diminui, por exemplo, plasticidade neuronal. E essa plasticidade e essa diminuição de maleabilidade faz com que a transmissão sináptica ela também diminua. Então, a comunicação entre os neurônios, imagina só, seu neurônio, ele acabou ali de soltar na fenda sináptica um neurotransmissor, por exemplo, uma acetilcolina. E essa acetilcolina tem que mandar mensagens lá para o meu músculo, falando: músculo, faz uma contração, e com essa contração você vai, por exemplo, dar o start para correr, para fugir, ou vai dar o start, por exemplo, para fazer sua atividade física. Se você tem um delay, se você tem uma resposta demorada para tudo isso, você não consegue fazer, então você fica um pouquinho mais devagar. Só que pensa nisso, por exemplo, quando uma pessoa multiplica isso, né? Porque daí a pessoa ela tem um estágio de neurodegeneração. Esse estágio de neurodegeneração, ele é super importante, mas ele compromete muito. Porque eu não estou falando, tá fazendo atividade física e ela não conseguiu fazer o exercício lá que o professor mandou. Não, é para tudo. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu tô movimentando meus braços, eu tô sentada, eu tô articulando, tô conversando, eu sei para qual página que eu tenho que ir, como que eu tenho que mudar a configuração. Tudo isso é muito importante. Então, a pessoa ela vai perdendo isso aos pouquinhos, influenciado, por exemplo, por polimorfismos genéticos. Todo mundo que tem APOE vai desenvolver alteração neurocognitiva? Não, mas as chances são maiores do que quem não tem? Isso sim, tá? Vamos mudando aqui um pouquinho de página. Pegar um outro aqui, ó, chinês. Estudo chinês de 4.066 indivíduos acima de 55 anos sem demência, também aplicação da dieta Mind. Então, isso funciona com várias etnias, tá? Um estudo aqui alemão, dieta Mind, também, ó, avaliação de APOE. Bem bonitinho, hein? Esses estudos aqui eu vou deixar para vocês avaliarem depois, tá bom? Vou pegar os goods aqui. Austrália, da mesma forma, e veja que vai caindo, né? 140, 132, 300, né? Vai caindo o N, então isso é importante também. Quando os pesquisadores eles vão observar o quão bom é esse estudo, a gente tem que avaliar também metodologia científica, ó. 11.245 indivíduos
Super importante. Que mais? Aqui a gente não tem um nome específico. Olha no Brasil. No Brasil, a gente tem um estudo com 96 indivíduos, tá? E aí a gente tem a aplicação da dieta Mind, olha que bonitinho, tá? Mas a gente ainda falta alguns parâmetros para serem avaliados, tá? Não teve associação em relação a alguns benefícios para os indivíduos com a doença de Alzheimer aqui, AD doença de Alzheimer, tá? Mas a gente tem estudos brasileiros, já chegamos em algum lugar, certo? E veja que eles vão colocando vários e vários e vários, tá? Deixa eu só ver aqui do Brasil, quantos anos? Ahn, praticamente, ó, há mais de 60 anos, 72,6, 70 anos, tá? Isso é bem importante, gente, porque quando você vai comparar um estudo com outro, vai comparar, por exemplo, acima de 50 anos, mas você vai comparar 50 com 70, são 20 anos de diferença. Você vai comparar 60 com 80, com 90, sabe? Então é diferente também, super diferente, principalmente quando a gente fala em neurocognição, né? Doenças neurodegenerativas, certo? O que mais que a gente tem, ó? Aqui, né? Olha aqui. Na Espanha, prevenção com dieta do Mediterrâneo plus, né? Um trial, um estudo clínico plus. 55 a 75 anos, pessoas com acima do peso, overweight, acima do peso, obesos ou com síndrome metabólica. Questionário também ali da dieta Mind, e eles encontraram correlações bem importantes, tá? Ó, a gente tem aqui correlações com clock, teste, ou seja, para saber também se você tem um perfil mais matutino, mais vespertino, né? Que aí você não precisa fazer uma avaliação genética, você pode fazer, por exemplo, uma avaliação de questionário mesmo. Aqui a gente tem alterações de episódios de memória, funções executivas, linguagem, atenção, tá? Então, são vários perfis que são avaliados. Em Israel também a gente tem 906 indivíduos, né? Isso é bem interessante também para a gente identificar acima de 65 anos. E aí vai, gente, China, Estados Unidos, Espanha, pessoal de Navarra. É um pessoal bem assim, como pode dizer? Bem atualizado nesse sentido, né? Estudos mais recentes, acho de 2020, 2023. Então, tem bastante estudo da Dieta Mind. 2022, ó, na Grécia, Itália, França, Estados Unidos, né? Estados Unidos é o que mais tem de publicação. Holanda, ó, UK, então Europa aqui, né? Porque tem, ó, apesar que tem a Austrália aqui também. Tá? Então, Europa, avaliando também a APOE, ó, o histórico também de APOE, e assim sucessivamente. Tem bastante artigo. Então, se você trabalha com neurocognição, se você trabalha aí com pacientes, ou gente, nem precisa trabalhar com pacientes mais idosos, né? A gente vai envelhecer. Como que a gente está envelhecendo? É que o último estudo americano também, tá? E mais alguns aqui também que eles avaliam, né? Olha aqui o tanto de estudo, gente. Bastante estudo, bastante estudo. Tem bastante material aí para vocês, tá? Eles vão falar um pouquinho, ó, dos tipos de demência que eles encontraram. Então, isso é importante. Alguns artigos mostraram um perfil aqui de demência, o volume do cérebro, como eu comentei com vocês, prejuízos cognitivos, né? Aqui a gente tem os recordatórios para identificar realmente como que foram essas questões aí de avaliação da dieta Mind, as alterações aqui de patologia cerebral, então outras alterações que não sejam simplesmente demências, né, que a gente pode ter também. Fizeram uma discussão aqui bem interessante para fazer toda a argumentação do artigo, né? Eles falam um pouquinho aqui da APOE, eu quero chamar um pouquinho de atenção, né? Então, eles dizem o seguinte, né? Assim como a gente já sabe, muitos outros fatores podem influenciar quando a gente fala, né, do envelhecimento cerebral e da dieta Mind, né? Por exemplo, o genótipo da APOE pode afetar, pode modificar, como reportado por outros pesquisadores, por outros estudos.
Entre os estudos incluídos aqui nesse presente artigo, né, eles observaram que o genótipo da APOE foi demonstrado de uma forma ok, mas que os achados eles são inconsistentes também, mesmo porque a dieta ela melhorou mesmo aqueles que eram carriers. Quem são os carriers, né? Os carriers são aqueles carreadores do genótipo de risco. Outros também entre os non-carriers, ou seja, aqueles que não têm o genótipo de risco. Então, qual que é a grande questão, gente? A dieta ela é bom para quem tem risco e para quem não tem risco. Isso é muito positivo, porque se você tem mudança de estilo de vida, se você tem uma adesão a um padrão alimentar saudável, você já melhora a idade do seu cérebro. Você já tem um perfil de melhora do envelhecimento cerebral, né? E aí ele vai comentar um pouquinho mais, ele fala que, cadê que eu vi de novo? Fala um pouquinho do questionário de frequência, que é importante também acompanhar, né? Fala também do estudo Finger, que é um estudo bem importante de intervenção para avaliar esse perfil cognitivo, e o avanço aí da idade em relação aos pacientes. Então, para concluir essa revisão, ela apresenta evidências observacionais, né? Claro que eles não atuaram de forma tão específica, associando a dieta Mind com essa cognição, essa função de cognição global, o risco de demência, né? Mas também, né, a evidência para diminuição de declínio cognitivo, diminuição de prejuízos cognitivos, de volume do cérebro, de patologias, né, e outras alterações também que se mantiveram limitadas. Porque, gente, aqui é um autorrelato, por mais que você tenha ali uma avaliação, a gente não tem, por exemplo, vamos supor, eu quero colocar desses 40 estudos, todo mundo, né, esse N, fazer uma intervenção, um acompanhamento. Então, o mundo ideal seria esse para a gente traçar também algumas diretrizes, mas a gente ainda não tem esse tipo de evidência. Eu quis trazer para vocês esse artigo, achei ele bem completinho, principalmente se você trabalha ali na prevenção de doenças crônicas, se você trabalha com melhora do perfil cognitivo do seu paciente ou até mesmo para a gente. Nós, enquanto profissionais da área da saúde, a gente precisa melhorar, a gente precisa manter, né, essa qualidade aí de atividade cerebral, qualidade que influencia e é influenciado todos os dias por aquilo que a gente preconiza como alimentação saudável, como estilo de vida saudável. Espero que vocês tenham gostado desse artigo. Eu gostei bastante e quero que vocês compartilhem. Compartilha comigo a opinião de vocês, se vocês estão gostando desse formato. E compartilha também com o maior número de pessoas que vocês conhecem. Um grande beijo, fica com Deus. E até semana que vem na nossa Cromatina Class número 90. Uau, 90ª Cromatina Class. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.